Olá, estudantes do nono ano. Neste vídeo vamos falar sobre produção de conto. Isso mesmo, um importante gênero textual da nossa literatura. Vamos relembrar alguns elementos estruturais e também características básicas que devem compor a produção de um conto. Esse gênero textual, como eu já disse, bastante importante. Para começarmos, com certeza você já ouviu uma contação de história, ou então você costuma contar às vezes a mesma história para pessoas em diversas épocas ou quando as conhece. E eu gostaria de saber, conversar com você, quem conta um conto aumenta um ponto? Sim ou não e por quê? Sim. Em uma contação de fatos, acontecimentos, é comum no nosso dia a dia. Você deve se lembrar e perceber de várias até. Lembre-se, quando você já ouviu daquele parente, daquele amigo, a mesma história que ele conta sempre. Você percebe que alguns elementos sempre são os mesmos, mas outros são modificados a cada contagem. Por que isso acontece? Ou porque você faz isso, às vezes, intencionalmente também quando conta algo. Faz parte da nossa parte criativa. Porque nesse momento de contação, nós assumimos um papel de narrador e também de autor dessa história. Nós temos uma coautoria. Incluímos algo, às vezes, para chamar a atenção do leitor, para cativar ainda mais a sua atenção, para prendê-la ainda mais, para que ele fique mais interessado na sequência dos fatos. Então, sim, quem conta uma história sempre acaba interagindo, colocando algo a mais. Para escrever um conto, um texto, é necessário ter um planejamento. Sim, todo texto requer um planejamento, inclusive o conto. São situações que irão acontecer na sua história que você deve pensar com como elas acontecerão, em que parte da história acontecerá, em que tempo acontecerá, com quem acontecerá esses acontecimentos. Então é interessante planejar, pensar em várias coisas da sua história, em vários elementos, e listar para que você possa, no momento de escrita, se consultar, se basear naquelas informações que você já pensou, já separou e incluí-las, desenvolvê-las ali na sua história. Começando a falar de algumas características, alguns elementos que compõem um conto, esse texto narrativo, nós temos aqui o título. O título, sim, é muito importante. O título ele deve ser chamativo, desde o início, antes de falar o primeiro parágrafo, antes do leitor ler, ele já deve estar curioso para a sua história. E como você desperta essa curiosidade? Através de um título chamativo. Por exemplo, aqui nós temos o título A Descoberta da Escrita, que é de Inácio Loyola Brandão. Nós não sabemos, o restante da história. Então, a descoberta da escrita desperta. O que acontece? A escrita vai ser descoberta nessa história? Alguém vai descobrir a escrita? Ou algo que foi escrito? O que será que acontece, Já ficamos curiosos. Conto. Tem uma estrutura básica. Nós temos aí partes que devem ser respeitadas na construção de um conto. Nós temos a introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Na introdução, devem ser apresentados os personagens e os locais. No desenvolvimento, um conflito deve ter. Algo acontece para que todo o restante da história também possa acontecer. E o clímax? O que seria o clímax? Antes do fim, nós temos um momento de tensão, onde o leitor fica pensativo o que pode acontecer nessa história. E por fim, nós temos o desfecho, que é o fim, em que normalmente o leitor é surpreendido por algo que ele nem esperava. Ainda nós temos outros elementos, como o enredo, que são os fatos, os acontecimentos, o narrador, que ele pode participar sendo personagem ou apenas observar. Nós temos os personagens, as pessoas que estão nessa história. Nós temos o tempo, que pode ser cronológico, dias, meses, anos, ou então psicológico, que pode ser interno, sentimentos e sensações que esse personagem pode passar. E o espaço, que são os ambientes, os locais em que essa história se passa e seus personagens vivem, convivem. Nesse vídeo, nós falamos sobre produção de conto. Espero que vocês tenham gostado e até breve.